aqui, ó, ontem, cara, ele foi muito bacana, porque eu expliquei aqui pra vocês. Olha, a gente marcou um papo com o Paulo Turra, mas ele tem um compromisso de manhã. Então, assim, se tudo der certo com o compromisso dele, ele vai aparecer aqui e vai conversar com a gente. E não deu, acabou atrasando lá. O Paulo Turra vai explicar o que aconteceu, porque ele estava se despedindo lá no Santos. E aí ele, cara, me ligou e falou: Ó, André, amanhã a gente conversa. Quero muito conversar com você, explicar o que aconteceu aqui. Então aqui está aqui, cumprindo o prometido conosco, Paulo Turra, ex-treinador do Santos, essa figura que eu, quando era repórter, cara, entrevistei várias vezes. Era um zagueiro que não brincava em serviço. Paulo Turra, bom dia, meu amigo. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão na audiência aí. Prazer enorme voltar a falar contigo. Ô, Paulo, ontem de manhã você estava no Santos se despedindo, foi isso? Isso. Eu fui lá no CT lá para me despedir de todo o pessoal, dos atletas, dos colaboradores, da comissão técnica, de todo o pessoal que trabalha lá. Ô, Turra, foi uma saída tranquila diante do possível? A gente sabe que ser demitido nunca é bom, a gente sabe que ter o trabalho interrompido nunca é bom, mas a gente também conhece o futebol brasileiro. Foi uma saída, assim, tranquila, até de repente esperada? Porque eu vi a sua entrevista depois do jogo, você estava muito tranquilo, cara. Você estava falando, cara, eu sei que vida de técnico eu corro risco sempre, eu sei como funciona. Foi tudo certo? André, lógico que não era o que eu desejava, né? Mas nós, como tu falou na entrevista que eu fui questionado sobre esse assunto, eu falei, eu estou preparado, porque no Brasil é assim mesmo e nós temos que, como eu falei ontem para o grupo de atletas lá, infelizmente nós temos que ser entendedores desse processo aí, né? O que me deixa com a consciência muito tranquila é que dentro do trabalho dos 39 dias que eu, juntamente com a comissão técnica que eu trouxe para o Santos, nós fizemos um trabalho muito bom, porque quando eu cheguei foi me dado algumas direções para serem tomadas, principalmente no aspecto de enxugar o grupo, que tinha um grupo com 38 atletas, e no momento o Santos só tem uma competição. Então eu fui fazendo isso, fui me inteirando de todos os setores lá no CT, e porque para o trabalho de um treinador dentro de campo as coisas serem facilitadas, entre aspas, todos os setores têm que estar em harmonia, têm que ser sabedores do que tem que acontecer e pronto. Além de tudo isso, as contratações, né, que eu chegava no CT às 7 da manhã, o presidente chegava às 8, e a partir das 8 até às 9, ou dependendo, 8h30, 9, 10, sei lá, antes do treino, eu sempre me reunia com ele porque todos eram sabedores que o Santos necessitava de reforço. Né? Turra, eu acho que o grande assunto que vai ficar nessa sua passagem foi o afastamento do Soteldo. O afastamento do Soteldo, não só por ele ser dentro de campo um cara que a maioria considera um cara diferente, ele foi contratado pelo Santos, né? Pagaram a grana e aí ele é afastado. E eu senti em algumas entrevistas suas ao longo do tempo que você até estava, de repente, inclinado a... Não sei, foi a sensação que eu tive. Mas você faz parte de uma comissão técnica, tem diretoria... Então, assim, quem é que decidiu pelo afastamento do Soteldo? E se você acha que o afastamento dele acabou prejudicando o time e acabou comprometendo essa sua passagem? Não, André, a questão do Soteldo não tem nada a ver com o nosso rendimento dentro de campo. O André, eu sou bem claro nisso aí, porque nós ficamos por 39 dias, né? Quando nós chegamos no Santos, tinha outras situações que nós encontramos que tivemos que ajustar e bem, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. As métricas do Santos, naquele momento lá, nós estávamos numa situação onde que
dentro do que eu, vindo de um clube que era o Atlético Paranaense, que estava disputando 3 competições, nós tínhamos que aumentar nossas métricas. O Santos estava, em média, com menos de 100 km por jogo, e dentro do que eu entendo e dentro do que eu tive como experiência, a gente não consegue. Então, isso foi uma O time estava situação. correndo pouco? Estava correndo pouco o time? Não digo correndo pouco, eu não estava correndo para um nível de um Santos, para um nível de um campeonato brasileiro que o Santos precisa estar alinhado para que possa, pelo menos na parte física, fazer frente aos seus adversários. Eu tive várias reuniões com o departamento de fisiologia e eles foram muito receptivos. Eu mostrei o que nós necessitávamos, não só com o departamento de fisiologia do clube, a área física também, e com todo o staff do clube que estava ligado a essas áreas. E tivemos várias reuniões e eles entenderam que realmente um clube como o Santos precisava, naquele momento, levantar as métricas, aumentar as métricas, não levantar as métricas. E foi isso que nós trabalhamos. E é aquela coisa, para um grupo que está habituado a um tipo de treinamento, a um tipo de intensidade, foi muito rápido que nós conversamos com o grupo, mostramos os números e falamos, vamos levantar o sarrafo, vamos subir o sarrafo. E os jogadores foram extremamente profissionais. O Santos tem jogadores que estavam muito abertos e muito receptivos a mudanças nesse aspecto, sabe? E prontamente, só que a gente sabe que nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? E isso não é num estalar de dedos. E nós conseguimos isso aí. E entre tantas outras coisas, de organização, de horários, uma série de coisas assim, que simplesmente, dentro do que foi me pedido na minha chegada, também, não só dentro das 4 linhas, mas também que eu pudesse dar a minha contribuição nesse aspecto, eu simplesmente coloquei algumas regras, porque isso aí é normal em qualquer empresa. A tua empresa que tu está hoje, de qualquer trabalhador, de qualquer colaborador, é normal. Simplesmente a gente colocou essas regras, colocamos que todos pudessem cumprir, e não teve problema nenhum, de algum atleta que se opôs a essas situações, e bem pelo contrário, a maioria deles vieram até conversar com a gente comigo, com a minha comissão, dando os parabéns, porque era isso que o Santos estava precisando. Pronto, só questão de horários, de chegar no CT, todo mundo... Mas você sabe, Turra, você sabe que agora, porque a primeira medida da diretoria, e aí acho que é importante a gente pontuar, que não foi só você que saiu no final de semana. O diretor de futebol também saiu. Né? Então, assim, o Falcão sai algumas horas antes de você. E a gente sabe que o Falcão também teve uma passagem lá que foi muito conturbada, que inclusive termina de uma forma que ele agora tem que se explicar e tem que resolver, que sai inclusive da esfera esportiva. Mas como a primeira atitude da diretoria com o novo treinador é reintegrar o Soteldo, vai ficar a imagem de que você quis o Soteldo fora. Mas foi isso? Isso aí, assim, ó, o André, isso aí o tempo vai dizer, assim, sabe? Eu já tive conversa com profissionais lá de dentro, e o Soteldo como ser humano, isso eu já externei para amigos meus, colegas meus, mas não tem problema nenhum eu conversar contigo agora. O Soteldo, quando eu cheguei lá, eu conversei com ele na minha sala, ficamos conversando por 20, 25 minutos, eu e ele, eu pedi a ajuda dele, uma série de coisas. E nesse tempo, pronto, aconteceram algumas situações e dentro de um consenso, juntamente com a direção, nós tomamos a decisão de afastar o Soteldo, mas o Soteldo é um ativo do clube. E agora, se o clube achou que, por não conseguir contratar, que dentro desse processo, desses 40 dias aí, 39 dias que eu estive lá, o clube tentou, e era o meu pedido, não só o meu pedido, mas também dentro do que o clube tinha como meta,
contratar não só esses 5 atletas que o clube contratou até o momento, mas contratar mais 2 ou 3, e dentro desses 2 ou 3 seriam 2, no mínimo, 2 extremos, mas como o clube não conseguiu contratar por outros fatores, não só por não ter a opção, as opções aconteceram, mas por um motivo ou por outro eles não contrataram, então agora o clube, após a minha saída, resolveu integrar o Soteldo, pronto, acontece, isso aí é um ativo do clube e acabou. Mas enquanto eu estive lá, todas as vezes eu encontrava o Soteldo, que ele treinava no contraturno, eu sempre cumprimentei o Soteldo, conversei com ele, com o agente dele, quando o Soteldo foi afastado, o agente me encontrou lá nos corredores do CT, ficamos conversando por uns 15 minutos, um cara muito bacana, um cara muito educado, ele conversou comigo, eu entendo, ele pediu desculpas, eu falei assim, tu não precisa pedir desculpas para mim, isso aí tu resolve e tu fala com o presidente, o Soteldo é um profissional do clube, tem suas regras, tem suas ações para ter dentro do clube, ponto. E vida que segue e acabou. Então, o agente, eu não me lembro o nome dele, mas foi um cara muito bacana, assim, muito educado, muito gentil e pronto. E se agora o Santos resolveu reintegrar o Soteldo, desejo sorte ao Santos, muito sucesso, também ao Soteldo, que, como eu falei, eu encontrava o Soteldo lá, eu cumprimentava ele, nunca viramos a cara um para o outro, pô, nada contra isso, pronto, só que durante a minha passagem lá, ele só no início ele treinou, depois não treinou mais e pronto. O que eu tenho para afirmar, e foi isso que eu falei, André, no final da minha entrevista no último jogo, eu falei assim, com essa linha de trabalho que nós estávamos tendo no Santos durante os 39 dias, com esses reforços que estavam chegando, Dodô jogou 4 jogos, Gianluca jogou 3 jogos, 2 eu tive que tirar porque ele fazia desde outubro do ano passado que não jogava, o Basso chegou na semana e já estreou, o Julio Furti chegou, entrou nos últimos 3 jogos, o Nonato chegou na sexta-feira, e com mais um outro reforço que o clube ainda pode contratar se esse atleta estiver livre, como eu falei no final que eu fui questionado, se o trabalho continuasse, eu dava garantias, a minha convicção era que o Santos não ia cair, bem pelo contrário, o Santos ia subir as escadas, que eu até falei, o Santos ia subir as escadas, não tinha dúvida nenhuma em afirmar, pelo trabalho, pela harmonia que a gente estava tendo no nosso ambiente, por eu ter que chegar e ter me direcionado muito nos outros setores também. Prova disso, das contratações que nós tivemos que fazer, que eu fiz parte dessas contratações, eu vivia muito junto com o presidente lá na sala dele para ligar para profissionais, para ligar para agentes, para tirar informações com a área de mercado do clube, uma série de coisas. E com o trabalho que nós estávamos fazendo dentro de campo, com a ideia de jogo que nós estávamos implantando, e André, e a todos, nós pegamos nesses 6 jogos, eu tiro do Blume, porque o Blume nós chegamos e já faz parte, o clube já estava desclassificado. Desses 6 jogos que nós pegamos Cuiabá, que a princípio, Cuiabá estava lutando para o Cuiabá hoje, Flamengo perdeu de 3-0 do Cuiabá. Nós pegamos o Goiás, que nós ganhamos em casa, aí depois nós pegamos São Paulo, nós pegamos Botafogo, nós pegamos Fluminense e nós pegamos Atlético Paranaense. E se existe alguém que fale que desses jogos, tirando o São Paulo, que foi o fora da curva lá, que eu converso muito e pronto, que foi o único jogo mesmo que nós não tivemos reação nenhuma. Tirando esses jogos aí, se alguém tiver a coragem de falar que o nosso time não teve evolução como time e como elenco, em todos os aspectos, tanto tático, técnico, individual, coletivo, e também de intensidade das métricas, eu falo assim, bom,
Então, tu me prove isso aí. E houve uma evolução, mas a gente sabe que o processo que o Santos se encontra não é de uma hora para outra. E agora, com esses reforços que que o Santos contratou, eu tenho certeza absoluta, eu tinha convicção absoluta que nós iríamos nos livrarmos dessa zona escura aí que o Santos está, e com muito trabalho, com muita dedicação e com muito profissionalismo por parte de todos e com inteligência, nós iríamos sair. Agora como sou eu, colaborador do clube, né, André? E pronto. Ontem eu estava falando aqui, eu listei a quantidade de técnicos, né, que já passaram por essa gestão do Rueda, e agora vem mais um, que é o Aguirre, que já teve grandes trabalhos no Brasil e tal, até vem de trabalhos que não são tão bons, mas independente do nome que esteja vindo, é mais um técnico que vem para pegar o Santos numa situação complicada. O Santos hoje está na zona de rebaixamento, o Santos entrou no Z4 depois da vitória do Bahia, do triunfo do Bahia no final de semana. Então a gente percebe, o torcedor do Santos, ele sabe que o buraco lá não é que é mais embaixo, né? É mais em cima. Ele sabe, ele vê que o que está acontecendo com o Santos não é culpa sua, do Falcão, do ex-treinador, ou se der errado, do próximo treinador. Ele já entendeu há algum tempo que o problema lá é bem mais complicado. Dito isso, você acha que agora, com mais uma mudança de técnico, o Santos corre risco de cair, turma? Tudo depende do trabalho que for realizado, né? Eu posso falar do meu trabalho, sabe, né? Eu posso falar do meu trabalho. Que com o meu trabalho eu tinha convicção, inclusive na entrevista, eu falei, o que te garante? O que garante tu falar isso aí? A minha palavra e o meu trabalho. Eu falei para um dos teus colegas que estava na entrevista. Então, assim, pode ter certeza que o Aguirre agora vai encontrar uma equipe mais entrosada, uma equipe mais intensa, uma equipe com força física e mental mais preparada do que quando eu cheguei, e não quero falar nada em respeito a outro profissional que lá estava, que é muito meu amigo, mas eu estou falando o que eu estou entregando como treinador, deixando uma equipe com mais disciplina também, sabendo das obrigações que nós temos, que todos os profissionais têm que ter, de horários, de todas as questões, E eu torço muito, primeiro pelo Santos, que é um grande clube, que eu me sinto muito orgulhoso de agora eu falo assim, eu trabalhei no Santos, independente se eu fui mandado embora ou não, mas eu me sinto muito orgulhoso e muito grato por essa oportunidade que eu tive. E os jogadores que lá estão são jogadores, sim, de excelência, são jogadores que compraram essa briga, e o Aguirre, com certeza, vai encontrar um grupo muito harmonioso, um grupo muito focado, que quer, sim, fazer do Santos o Santos, como eu sempre falei para eles. Nós temos e nós vamos fazer do Santos o Santos. Santos não é time, não é clube para lutar para não cair. Santos é clube para lutar pela parte de cima da tabela. E nós vamos fazer isso, sim. Não é num estalar de dedos, mas as coisas vão acontecer. E eles acreditaram, e a prova disso, mais um detalhezinho, que eu gosto muito de números, tá, André? Se tu me permite. Claro. O João Paulo, nosso goleiro, em números, nessa fase que nós estivemos no comando do Santos, o João Paulo fez menos defesas difíceis do que o próprio Bento do Atlético Paranaense. Para tu ter uma ideia, como de números. É que a sensação que a gente tem, né? O Santos chegou... Então, é tudo um processo, né, André? Só que o processo não é que o torcedor... falar de dedos que as coisas acontecem. É que o torcedor, ele vai falar, eu sei, eu entendo que faz parte de um processo, eu entendo que só que a água tá batendo na... né? Sim. A água... Então, o torcedor, ele começa a ficar agoniado, com razão, mas eu queria só pra gente encerrar o assunto Santos, porque, enfim, 39 dias também não dá pra... né? Eu acho que a sua passagem pelo Santos é um reflexo, uma passagem rápida,
curta, é um reflexo da bagunça que é o Santos hoje. Essa imagem que eu tenho, e que boa parte da torcida tem, se não a totalidade da torcida tem, que o Santos está perdido, é uma imagem injusta que a gente tem do Santos hoje, Turra? Pelo Santos, pelo nome do Santos e por tudo que o Santos representa no futebol mundial, é injusto, sim, mas é uma realidade. É uma realidade. E só quem trabalha, por isso que eu falo assim, essa fase foi aquilo que eu falei também na entrevista, essa fase do Santos estava até a entrevista há 934 dias. Hoje já são 936 dias que o Santos se encontra nessa situação. Então, assim, eu, como treinador, não seria em 39 dias que as coisas iriam mudar, uma série de circunstâncias. Hoje, durante a temporada, dos 38 jogos que o Santos tem no Brasileiro, eu participei de 6 jogos, 15,7% dos jogos no Campeonato Brasileiro eu tenho participação. E pode ter certeza, eu tenho certeza, convicção absoluta, que o trabalho que foi realizado lá com todos os profissionais do clube foi muito bom, muito bom. Mas, dentro do que o Santos se encontra, infelizmente, não foi o suficiente. E eu torço muito e rezo muito e tenho essa torcida até o final do campeonato para que essa linha continue, que os jogadores continuem nessa linha de vamos evoluir, passos firmes. O que eu falava para eles muito assim, sem a bola, rapaziada, cavoquem, com a bola flutuem. Então, dentro disso, o Santos merece e vai sim voltar a ser o Santos. Turra, e seu futuro agora? Você, claro que é algo que aconteceu agora, né? Eu acho que você já tinha sido pego mais ou menos de surpresa com a saída do Atlético Paranaense, porque a imagem que ficou pra gente é que foi um rebote, né? Foi a saída do Filipão que ocasionou a sua saída. Pelo menos foi essa imagem que muita gente teve. E aí você pegou uma bucha, que era o Santos, que você sabia que era um desafio, né, enorme, e aí não dá certo. E agora? O que é o futuro do Paulo Turra? O que você vai fazer? André, mesmo, me permite, assim, sabe, mesmo o Santos estando nessa fase difícil, não dá para falar que o Santos é uma bucha, sabe? O Santos é muito grande, velho. Mas você não achava na época que... Não. Eu era... O André, aí que é o detalhe. Eu era sabedor do que me esperava aqui, cara. Eu era sabedor. Lógico que não... Difícil, né? Sim, lógico que não em detalhes, como quando eu cheguei aqui e fiquei conhecendo, assim. Mas eu sabia que o Santos não estava num bom momento. Todo mundo do futebol, que vive no futebol, sabe que o Santos não estava no bom momento. Então, assim, em nenhum momento um clube como o Santos, e eu, profissional, e eu acho que o profissional deve entender isso, achar que o Santos é uma bucha, achar que o Santos é uma barca furada, achar que o Santos não é uma boa. Eu não pensei, André, 2 vezes quando eu recebi o convite do presidente. Prontamente, eu só coloquei algumas condições de comissão técnica, essas coisas assim, para meu trabalho poder fluir, mas eu não pensei, porque o Santos é um dos maiores clubes do mundo. O Santos é simplesmente um time do Pelé, e eu não podia deixar essa oportunidade, até porque a minha história de vida, assim, é sempre de encarar desafios, e para quem é filho de agricultor até ter a atitude, 16 anos, iniciar a carreira de futebol, mas eu era filho de agricultor, então, assim, o Santos, para mim, eu me sinto muito honrado, e pronto. Eu tenho certeza. Eu dei a minha contribuição, pode ter certeza, André, que eu dei a minha contribuição, e as pessoas e os profissionais lá dentro, eles sabem disso. No futuro,
muitas pessoas lá dentro, e o Santos vai se salvar, não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, muitas pessoas lá dentro vão me mandar mensagem: Turra, aqueles teus 39 dias aqui nos serviram como um grande exemplo, nos serviram como grande inspiração. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho, Turra, que se isso acontecer, se o Santos escapar, isso pode acontecer mesmo, porque você teve que lidar com situações que não foram fáceis. Você teve que lidar com a situação do Soteldo, teve a situação que eu acho que já era na sua gestão, do Natan e do Lucas Pires? Isso. Sim, não, Lucas. Foi no dia, eu cheguei à noite, no outro dia eles foram, não passou por mim, isso aí. Então, mas você já estava lá quando, né? Sim. Você lidou com a repercussão disso e você também acho que não estava lá, mas a situação do Bauerman, teve muita coisa, situações que o clube vem trazendo há meses e anos, você disse aí 900 e tantos dias, que você acabou pegando. Então pode ser realmente que o Santos se escapar, falou, ó, o trabalho sujo, entre aspas, quem teve que fazer foi o Turra. Ok, isso pode acontecer. Agora, e ontem eu falei aqui, Turra, pra mim, o Santos, a camisa do Santos, é a camisa mais pesada do futebol mundial depois do Real Madrid. Acho que a do Real Madrid, ela é... A do Santos é a camisa 10 do Pelé. Então, assim... Exatamente. É muito forte. E eu entendo quando você vem e fala assim, cara, eu não pensei duas vezes, porque é a camisa do Santos. Mas, ao mesmo tempo, você fala, mas quando eu cheguei lá, eu também vi coisas que eu só descobri quando eu cheguei lá. Não tá sendo administrado como o Santos merecia, né, Turra? Viu, André? É assim, ó, eu hoje, depois dessa experiência de 39 dias que eu tive, e com todas os setores lá que eu tive que me envolver, o que eu menos, entre aspas, o que eu menos me envolvi foi dentro de campo, nesse aspecto, porque ali dentro de campo eu entendo e é para isso que eu sou pago. Mas eu saio muito, mas muito mais capacitado, André, do que quando eu entrei no Santos, porque foi uma experiência muito intensa, esses 39 dias que nós passamos lá. Parece que foram 6 meses de tanta intensidade. André, todo dia, esses 39 dias, tirando os dias de folga, todo dia eu com a comissão técnica, nós chegávamos às 7 da manhã no CT, às 7 da manhã no CT. E nós saíamos entre 5, 6, 7 horas da noite, de tanta intensidade que nós nos entregamos, porque nós sabíamos que era a grande oportunidade nossa, no caso, como eu, como treinador, de recolocar o Santos no seu devido lugar, mas também que demandava muito trabalho, porque todo momento tinha uma coisa para ser resolvida, alguma coisa para ser acrescentada, alguma coisa para evoluir, sabe? Trabalho coletivo, conversas individuais, vídeos, uma série de coisas. Então, foram 39 dias muito intensos, que parece que foram 6 meses de trabalho, de tanto que nós nos entregamos. E, cara, trabalhamos no Santos, pô. Santos é o Santos, aquilo que tu falou, André. Concordo contigo 100%. Após o Real Madrid aí, é a camisa mais pesada, porque é o do rei do futebol, né? E tem uma geração que infelizmente não sabe o que é isso. Se você olhar agora no chat, que tá aqui, a galera no YouTube, na Twitch, no TikTok, Santos, camisa pesada, tipo, no mundo, você tá louco, cara, o Santos é a camisa do Botafogo, é uma camisa pesadíssima, é que as pessoas acham que a história começa no dia que elas se entendem por gente, né? Existe uma história aí, e a do Santos, ela é gloriosa e acho que é um momento muito delicado para o Santos e complicado. Mas enfim, Turra, só pra gente falar de futuro rápido, porque assim, a vida do treinador, ela é uma vida muito complicada, né? Você, enquanto foi atleta, você até podia ser negociado, né? Você tinha contrato com você era negociado, mas o normal é você ir sendo negociado e não cumprindo o contrato porque tem uma venda para uma oportunidade melhor. Você sai do Sul, vem para o Palmeiras, se apresenta do Palmeiras, aí depois pinta a Europa, você vai a Portugal, você vai... Então, assim, é um negócio que você vai crescendo. A demissão não faz parte do dia a dia. Ela até acontece de vez em quando, mas ela não faz parte do dia a dia de um jogador de futebol que era do seu nível, que é do nível que você está acostumado a lidar hoje. Do treinador, não.
Treinador, o cara recebe um telefonema falando, lindo, acabou nosso trabalho. Isso aconteceu com você no Atlético Paranaense, aconteceu com você no Santos. E agora, Turra, a probabilidade do seu telefone tocar para você assumir um clube, nós estamos em agosto. O ano ainda tem ano pela frente. A probabilidade do seu telefone tocar é aí sim, já que você não quis concordar comigo, é aí sim para assumir uma bucha. É um time que vai estar numa situação complicada, é um time que vai estar para não cair. E aí, cara? E agora, escolher esse seu próximo passo na carreira, como é que vai ser? André, já tocou, viu? Já tocou. Já tocou? Já tocou o telefone, sim. Não precisa falar se você não quiser, é evidente. Se quiser, melhor ainda. Não, lógico, lógico. Era bucha ou não era? Não era bucha. Não era? Não dá para encarar que a questão é de bucha, assim, sabe? Mas já tocou. André, não, mas era situação delicada, vai. Sim, sim. O André, sobre a minha carreira, assim, dentro do que eu tenho programado, assim, a partir do momento de ontem que eu fui lá me despedir do pessoal lá do CT do Santos, jogadores e comissão técnica, staff, colaboradores. A partir desse momento, assim, inclusive eu falei para esse contato que me contactou, inclusive, eu estou pensando porque eu venho desde o ano passado trabalhando no Atlético Paranaense como auxiliar e agora como treinador nesse ano, inclusive. Então, nesse momento, assim, lógico que a gente sempre está aberto a propostas, né, uma série de circunstâncias, assim, mas o que eu pretendo agora é dar uma pausa nessa minha nova carreira de treinador aí, que eu recomecei, buscar em outros clubes, aqui no Brasil propriamente, e também lá fora, principalmente, porque como estão vindo muitos treinadores lá de fora, a gente também vai atrás de inovações que lá tem, para que a gente possa também aprender um pouquinho, evoluir um pouquinho dentro da nossa profissão, né? Então, vou procurar fazer alguns estágios fora do Brasil também, em alguns clubes, com alguns profissionais que eu conheço, que eu tenho contato, para que eu possa evoluir na minha profissão, juntamente com a comissão técnica, e quando aparecer um clube que esteja de acordo dentro do que a gente acha que é o ideal, pronto, nós estejamos ainda mais preparados. Tem falado com o Filipão ou não? Falo direto com ele, falo muito com ele, todos os dias praticamente. A gente está sempre se mandando mensagem, desejando boa sorte, conversando sobre trabalho, sobre treinamentos, com o Carlão, com o Pracidelli também, né, que era nosso colega, com o Murtosa, que está lá em Pelotas. E ele tava passando por um sufoco lá, hein, cara? Agora finalmente ganhou, aí dá uma respirada, né? Sim, dá uma respirada. Mas ele é um cara, não precisa falar nada do Filipão, né? É um cara espetacular e com certeza ele, nesse momento menos bom que ele passou aí, ele se tornou ainda mais forte. Mas não vai voltar, você não vai dar esse passo atrás agora na carreira, pelo menos essa não é a ideia, né? A sua ideia é estudar para seguir sendo o técnico principal. Sim. Não, isso aí nem é questão nem entrou em pauta, nem entra em pauta nas nossas conversas, assim, não. A partir do momento lá do Atlético Paranaense que eu optei em dar continuidade, não tem mais como voltar agora a ser auxiliar do professor ou de outro. Eu sigo a minha carreira de treinador principal e com muitas convicções e com ideias bem claras de trabalho. Turra, obrigado pelo seu papo aqui com a gente. Você é um cara que está começando a sua carreira como treinador principal, mas apesar de ter muita experiência no futebol, como treinador, você está começando de uma forma que eu vejo de uma forma muito positiva, porque você dá a sua cara, velho. Você dá a sua cara, você responde. Eu vi as suas entrevistas todas no Santos. Eu vi especialmente a entrevista da saída, que te apertaram, como eu te apertei aqui também, mas quando te apertaram para falar, vem cá, o presidente falou que vai avaliar, que você não tá garantido e tal. Você não vê isso de uma forma meio estranha? Você fala, não, cara, isso é natural e tal. Então, assim, você responde o que você pode responder. É claro que tem coisas que você não vai falar claramente, mas
bom entendedor vai entender, e buscando conhecimento, querendo se aprimorar. Pode não ter dado certo como resultado a passagem. A do Atlético eu acho que estava muito boa. A do Santos pode não ter dado passagem, a sua passagem pode não ter dado certa no resultado, mas talvez realmente se o Santos escapar, a imagem que fique é que o trabalho sujo quem fez foi você. E eu desejo a maior sorte aí pra você na sequência e obrigado de ter participado aqui com a gente, viu, Turra? André, é sempre um prazer falar contigo, cara. Pô, há muito tempo, como tu falou aí, né? Em 2001, tu era repórter lá do Palmeiras, né? Para tu ver como é que é a vida, e é isso que a gente leva, né? E principalmente nessa vida do futebol, assim, porque muita gente passa, muita gente fica, uma série de coisas assim, né? E agora aí a gente está nessa caminhada, eu como treinador agora, tu como já com uma carreira consagrada aí de narrador, de apresentador aí, então é muito bacana isso aí, é isso que a gente leva. Eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez de conversar contigo e com todos os teus telespectadores. Conte comigo e nós profissionais, sejamos nós especificamente, André, do futebol, mas em todas as áreas, hoje nós estamos sempre em evolução. Se eu achar que hoje eu sei tudo, amanhã eu serei um derrotado. Então, eu não sei nada hoje porque eu vou procurar muito mais me aperfeiçoar, vou procurar evoluir na minha profissão, vou procurar novos conhecimentos para que eu possa, dentro do clube que eu estiver no futuro, eu possa ser ainda melhor do que eu sou. Abraço, André, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e abraço a todos. Eu que agradeço, Turra. Você, para quem não conhece, para quem não te viu jogando, Turra, você foi um zagueiro nota quanto, mais ou menos? Olha, eu seria normalmente um zagueiro nota 6, mas eu fui um 6.5. 6.5. Pode ter certeza que ninguém passava por mim, né? Ou seja por cima, ou seja por baixo. Você era esforçado e não tinha... Posso mostrar aquele lance daquela tesoura que você me mandou de Portugal outro dia, não? Pode, deve. Vou mostrar aqui pra galera um dia desse. Turra, abraço e sucesso pra você, tá bom? Valeu, André. Um abraço. Fique com Deus aí.